Toca Livros e Editora Rocco apresentam Onde Estivestes de Noite, de Clarice Lispector. Narrado por Mel Lisboa. À procura de uma dignidade. A senhora Jorge B. Xavier simplesmente não sabia dizer como entrara. Por algum portão principal não fora. Pareceu-lhe vagamente sonhadora ter entrado por uma espécie de estreita abertura em meio a escombros de construção em obras, como se tivesse entrado de esguelha por um buraco feito só para ela. O fato é que quando viu, já estava dentro. E quando viu, percebeu que estava muito, muito dentro. Andava interminavelmente pelos subterrâneos do estádio do Maracanã, ou pelo menos pareceram-lhe cavernas estreitas que davam para salas fechadas, e quando se abriam as salas, só havia uma janela dando para o estádio. Este, àquela hora torradamente deserto, reverberava ao extremo o sol de um calor inusitado que estava acontecendo naquele dia de pleno inverno. Então a senhora seguiu por um corredor sombrio. Este a levou igualmente a outro mais sombrio. Pareceu-lhe que o teto dos subterrâneos eram baixos. E aí este corredor a levou a outro, que a levou por sua vez a outro. Dobrou o corredor deserto. E aí caiu em outra esquina, que a levou a outro corredor que desembocou em outra esquina. Então, continuou automaticamente a entrar pelos corredores que sempre davam para outros corredores. Onde seria a sala da aula inaugural? Pois junto desta encontraria as pessoas com quem marcara encontro. A conferência era capaz de já ter começado. Ia perdê-la. Ela que se forçava a não perder nada de cultural, pois assim se mantinha jovem por dentro, já que até por fora ninguém adivinhava que tinha quase 70 anos. Todos lhe davam uns 57. Mas agora, perdida nos meandros internos e escuros do Maracanã, a senhora já arrastava pés pesados de velha. Foi então que subitamente encontrou num corredor um homem surgido do nada e perguntou-lhe pela conferência que o homem disse ignorar. Mas esse homem pediu informações a um segundo homem que também surgira repentinamente ao dobramento do corredor. Então, este segundo homem informou que havia visto perto da arquibancada da direita, em pleno estádio aberto, 2 damas e um cavalheiro, uma de vermelho. A senhora Xavier tinha dúvida de que essas pessoas fossem o grupo com quem devia se encontrar antes da conferência e, na verdade, já perdera de vista o motivo pelo qual caminhava sem nunca mais parar. De qualquer modo, seguiu o homem para o estádio, onde parou ofuscada no espaço oco de luz escancarada e mudez aberta, o estádio nu, desventrado. Sem bola nem futebol. Sobretudo sem multidão. Havia uma multidão que existia pelo vazio de sua ausência absoluta. As 2 damas e o cavalheiro já haviam sumido por algum corredor? Então o homem disse com um desafio exagerado: "Pois vou procurar para a senhora e vou encontrar de qualquer jeito essa gente. Eles não podem ter sumido no ar." E, de fato, de muito longe ambos os viram, mas 1 segundo depois tornaram a desaparecer. Parecia um jogo infantil onde gargalhadas amordaçadas riam da senhora Jorge B. Xavier. Então entrou com um homem por outros corredores. Aí este homem também sumiu numa esquina. A senhora já desistira da conferência, que no fundo pouco lhe importava, contanto que saísse daquele emaranhado de caminhos sem fim. Não haveria porta de saída? Então sentiu como se estivesse dentro de um elevador enguiçado entre um andar e outro. Não haveria porta de saída? Então eis que subitamente lembrou-se das palavras de informação da amiga pelo telefone. Fica mais ou menos perto do estádio do Maracanã. Diante dessa lembrança, entendeu o seu engano de pessoa avoada e distraída que só ouvia as coisas pela metade, a outra ficando submersa. A senhora Xavier era muito desatenta.
Então, pois, não era no Maracanã o encontro, era apenas perto dali. No entanto, seu pequeno destino quisera a perdida no labirinto. Sim, então a luta recomeçou pior ainda. Queria por força sair de lá e não sabia como nem por onde. E de novo apareceu no corredor aquele homem que procurava as pessoas que de novo lhe garantiu que as acharia porque não podiam ter sumido no ar. Ele disse assim mesmo: As pessoas não podem ter sumido no ar. A senhora informou. Não precisa mais se incomodar de procurar, sim? Muito obrigada, sim? Porque o lugar onde preciso encontrar as pessoas não é no Maracanã. O homem parou imediatamente de andar para olhá-la perplexo. Então o que é que a senhora está fazendo aqui? Ela quis explicar que sua vida era assim mesmo, mas nem sequer sabia o que queria dizer com assim mesmo, nem com sua vida, nada respondeu. O homem insistiu na pergunta entre desconfiado e cauteloso. Que é que ela estava fazendo ali? Nada, respondeu apenas em pensamento a senhora, já então prestes a cair de cansaço. Mas não lhe respondeu. Deixou-o pensar que era louca. Além do mais, ela nunca se explicava. Sabia que o homem a julgava louca, e quem dissera que não? Pois não sentia aquela coisa que ela chamava de aquilo por vergonha? Se bem que soubesse ter a chamada saúde mental tão boa que só podia se comparar com sua saúde física. Saúde física já agora arrebentada, pois rastejava os pés de muitos anos de caminho pelo labirinto, sua via crucis. Estava vestida de lã muito grossa e sufocava suada ao inesperado calor de um auge de verão, esse dia de verão que era um aleijão do inverno. As pernas lhe doíam ao peso da velha cruz. Já se resignara de algum modo a nunca mais sair do Maracanã e a morrer ali de coração exangue. Então, e como sempre, era só depois de desistir das coisas desejadas que elas aconteciam. O que lhe ocorreu de repente foi uma ideia. Mas que velha maluca eu sou! Por que, em vez de continuar a perguntar pelas pessoas que não estavam lá, não perguntava ao homem e indagava dele como se saía dos corredores? Pois o que queria era apenas sair e não encontrar-se com ninguém. Achou finalmente o homem ao dobrar de uma esquina e falou-lhe com voz um pouco trêmula e rouca por cansaço e medo de ter vã esperança. O homem desconfiado concordou mais do que depressa que era melhor mesmo que ela fosse embora para casa e disse-lhe com cuidado: A senhora parece que não está muito bem da cabeça. Talvez seja esse calor esquisito. Dito isto, então simplesmente o homem entrou com ela no primeiro corredor e na esquina avistavam-se os dois largos portões abertos. Apenas assim? Tão fácil assim? Apenas assim. Então a senhora pensou, sem nada concluir, que era só para ela é que se havia tornado impossível achar a saída. A senhora Xavier estava apenas um pouco espantada e, ao mesmo tempo, habituada. Na certa, cada um tinha o próprio caminho a percorrer interminavelmente, fazendo isto parte do destino, no qual ela não sabia se acreditava ou não. E havia o táxi passando. Mandou-o parar e disse-lhe, controlando a voz que estava cada vez mais velha e cansada: Moço, não sei bem o endereço, esqueci. Mas o que sei é que a casa fica numa rua, não me lembro mais o quê, mas que fala em Gusmão e faz esquina com uma rua, se não me engano, chamada Coronel não sei o quê. O chofer foi paciente, como com uma criança. Pois então não se afobe. Vamos procurar calmamente uma rua que tenha Gusmão no meio e Coronel no fim, disse, virando-se para trás num sorriso, e aí piscou-lhe um olho de conivência que parecia indecente. Partiram aos solavancos que lhe sacudiam as entranhas. Então, de repente, reconheceu as pessoas que procurava e que se achavam na calçada de fronte de uma casa grande. Era, porém, como se a finalidade fosse chegar e não a de ouvir a palestra, que a essa hora estava totalmente esquecida, pois a senhora Xavier se perdera de seu objetivo e não sabia em nome de que caminhara tanto. Então viu que se cansara para além das próprias forças e quis ir embora. A conferência era um pesadelo.
Então pediu a uma senhora importante e vagamente conhecida e que tinha carro com chofer para levá-la em casa, porque não estava se sentindo bem com o calor estranho. O chofer só viria daí a 1 hora. Então a senhora Xavier sentou-se numa cadeira que tinham posto para ela no corredor, sentou-se empertigada na sua cinta apertada, fora da cultura que se processava defronte da sala fechada, de onde não se ouvia som algum. Pouco lhe importava a cultura. E ali estava nos labirintos de 60 segundos e de 60 minutos que a encaminhariam a 1 hora. Então a senhora importante veio e disse assim, que a condução estava à porta, mas que lhe informava que, como o chofer avisara que ia demorar muito, em vista da senhora não estar passando bem, mandara parar o primeiro táxi que vira. Por que a senhora Xavier não tivera ela própria a ideia de chamar o táxi, em vez de dispor-se a se submeter aos meandros do tempo de espera? Então a senhora Jorge B. Xavier agradeceu-lhe com extrema delicadeza. A senhora era sempre muito delicada e educada. Entrou no táxi e disse: Leblon, por obséquio. Tinha o cérebro oco, parecia-lhe que sua cabeça estava em jejum. Daí a pouco notou que rodavam e rodavam, mas que de novo terminavam por voltar para uma mesma praça. Por que não saíam de lá? Não havia de novo caminho de saída? O chofer acabou confessando que não conhecia a Zona Sul, que só trabalhava na Zona Norte, e ela não sabia como ensinar-lhe o caminho. Cada vez mais a cruz dos anos pesava-lhe e a nova falta de saída apenas renovava a magia negra dos corredores do Maracanã. Não havia meio de se livrarem da praça. Então o chofer disse-lhe que tomasse outro táxi e chegou mesmo a fazer sinal para um que passara ao lado. Ela agradeceu comedidamente, fazia cerimônia com as pessoas, mesmo com as conhecidas. Além do que, era muito gentil. No novo táxi, disse a medo: Se o senhor não se incomodar, vamos para o Leblon. E simplesmente saíram logo da praça e entraram por novas ruas. Foi ao abrir com a chave a porta do apartamento que teve vontade apenas mental e fantasiada de soluçar bem alto. Mas ela não era de soluçar nem de reclamar. De passagem, avisou a empregada que não atenderia telefonema. Foi direto ao quarto, tirou toda a roupa, engoliu sem água uma pílula e então esperou que esta desse resultado. Enquanto isso, fumava. Lembrou-se de que era mês de agosto e diziam que agosto dava azar. Mas setembro viria um dia como porta de saída. E setembro era, por algum motivo, o mês de maio, um mês mais leve e mais transparente. Foi vagamente pensando nisso que a sonolência finalmente veio e ela adormeceu. Quando acordou horas depois, então viu que chovia uma chuva fina e gelada, fazia um frio de lâmina de faca. Nua na cama, ela enregelava. Então achou muito curioso uma velha nua. Lembrou-se que planejara a compra de uma echarpe de lã. Olhou o relógio. Ainda encontraria o comércio aberto. Tomou um táxi e disse: Ipanema, por obséquio. O homem disse: Como é que é? É para o Jardim Botânico? Ipanema, por favor, repetiu a senhora bastante surpreendida. Era o absurdo do desencontro total, pois que havia em comum entre as palavras Ipanema e Jardim Botânico? Mas de novo pensou vagamente que era assim mesmo a sua vida. Fez rapidamente a compra e viu-se na rua já escurecida sem ter o que fazer, pois o senhor Jorge B. Xavier viajara para São Paulo no dia anterior e só voltaria no dia seguinte. Então, de novo em casa, entre tomar nova pílula para dormir ou fazer alguma outra coisa, optou pela segunda hipótese, pois lembrou-se de que agora poderia voltar a procurar a letra de câmbio perdida. O pouco que entendia era que aquele papel representava dinheiro. Há 2 dias procurara minuciosamente pela casa toda e até pela cozinha, mas em vão. Agora lhe ocorria: e por que não embaixo da cama? Talvez. Então ajoelhou-se no chão, mas logo cansou-se de só estar apoiada nos joelhos e apoiou-se também nas 2 mãos. Então percebeu que estava de 4.
Assim ficou um tempo, talvez meditativa, talvez não. Quem sabe a senhora Xavier estivesse cansada de ser um ente humano. Estava sendo uma cadela de 4, sem nobreza nenhuma, perdida à altivez última. De 4, um pouco pensativa, talvez, mas embaixo da cama só havia poeira. Levantou-se com bastante esforço das juntas desarticuladas e viu que nada mais havia a fazer senão considerar com realismo, e era com um esforço penoso que via a realidade, considerar com realismo que a letra estava perdida e que continuar a procurá-la seria nunca sair do Maracanã. E como sempre, já que desistira de procurar, ao abrir a gavetinha de lenços para tirar lá estava a letra de câmbio. Então a senhora, cansada pelo esforço de ter ficado de 4, sentou-se na cama e começou muito à toa a chorar de manso. Parecia mais uma lenga-lenga árabe. Há 30 anos não chorava, mas agora estava tão cansada. Se é que aquilo era choro. Não era. Era alguma coisa. Finalmente assoou o nariz. Então pensou o seguinte: que ela forçaria o destino e teria um destino maior. Com força de vontade se consegue tudo, pensou sem a menor convicção. E isso de estar presa a um destino ocorrera-lhe porque já começara sem querer a pensar em aquilo. Mas aconteceu então que a senhora também pensou o seguinte: era tarde demais para ter um destino. Ela pensou que bem faria qualquer tipo de permuta com outro ser. Foi então que lhe ocorreu que não havia com quem se permutar. Que quer que ela fosse, ela era ela e não podia se transformar numa outra única. Cada um era único. A senhora Jorge B. Xavier também era. Mas tudo o que lhe acontecera ainda era preferível a sentir aquilo. E aquilo veio com seus longos corredores sem saída. Aquilo, agora sem nenhum pudor, era a fome dolorosa de suas entranhas, fome de ser possuída pelo inalcançável ídolo de televisão. Não perdia um só programa dele. Então, já que não pudera se impedir de pensar nele, o jeito era deixar-se pensar e relembrar o rosto de menina moça de Roberto Carlos, meu amor. Foi lavar as mãos sujas de poeira e viu-se no espelho da pia. Então a senhora Xavier pensou assim: se eu quiser muito, mas muito mesmo, ele será meu por ao menos uma noite. Acreditava vagamente na força de vontade. De novo se emaranhou no desejo que era retorcido e estrangulado. Mas quem sabe? Se desistisse de Roberto Carlos, então é que as coisas entre ele e ela aconteceriam. A senhora Xavier meditou um pouco sobre o assunto. Então, espertamente fingiu que desistia de Roberto Carlos. Mas bem sabia que a desistência mágica só dava resultados positivos quando era real e não apenas um truque como modo de conseguir. A realidade exigia muito da senhora. Examinou-se ao espelho para ver se o rosto se tornaria bestial sob a influência de seus sentimentos. Mas era um rosto quieto, que já deixara há muito de representar o que sentia. Aliás, seu rosto nunca mais exprimira senão boa educação. E agora era apenas a máscara de uma mulher de 70 anos. Então sua cara levemente maquiada pareceu-lhe a de um palhaço. A senhora forçou sem vontade um sorriso para ver se melhorava. Não melhorou. Por fora, viu no espelho, ela era uma coisa seca, como um figo seco. Mas por dentro não era esturricada. Pelo contrário. Parecia por dentro uma gengiva úmida, mole assim como gengiva desdentada. Então procurou um pensamento que a espiritualizasse ou que a esturricasse de vez, mas nunca fora espiritual. E por causa de Roberto Carlos, a senhora estava envolta nas trevas da matéria onde ela era profundamente anônima. De pé no banheiro, era tão anônima quanto uma galinha.
Numa fração de fugitivo segundo, quase inconsciente, vislumbrou que todas as pessoas são anônimas. Porque ninguém é o outro e o outro não conhecia o outro. Então a pessoa é anônima. E agora estava emaranhada naquele poço fundo e mortal, na revolução do corpo. Corpo cujo fundo não se via e que era a escuridão das trevas malignas de seus instintos vivos como lagartos e ratos. E tudo fora de época? Fruto fora de estação? Por que as outras velhas nunca lhe tinham avisado que até o fim isso podia acontecer? Nos homens velhos bem vira olhares lúbricos, mas nas velhas não. Fora de estação. E ela viva, como se ainda fosse alguém, ela que não era ninguém. A senhora Jorge B. Xavier era ninguém. Então quis ter sentimentos bonitos e românticos em relação à delicadeza do rosto de Roberto Carlos, mas não conseguiu. A delicadeza dele apenas a levava a um corredor escuro de sensualidade, e a danação era a lascívia, era a fome baixa. Ela queria comer a boca de Roberto Carlos. Não era romântica, ela era grosseira em matéria de amor, ali no banheiro, defronte do espelho da pia. Com sua idade indelevelmente maculada. Sem ao menos um pensamento sublime que lhe servisse de leme e que enobrecesse a sua existência. Então começou a desmanchar o coque dos cabelos e a penteá-los devagar. Estavam precisando de nova tintura, as raízes brancas já apareciam. Então a senhora pensou o seguinte: na minha vida nunca houve um clímax como nas histórias que se leem. O clímax era Roberto Carlos. Meditativa, concluiu que iria morrer secretamente assim. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.